Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e nesse vídeo eu explico o conteúdo e a atividade de Geografia do PET, volume 2. Esse vídeo é para você, estudante do 8º ano, e na semana 3 o tema é a presença da economia norte-americana no mundo e o papel dos BRICS. Nesse vídeo você vai conhecer dois importantes processos da atualidade: os Estados Unidos da América como a grande potência mundial e o papel do BRICS, um agrupamento econômico composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos lá? Bons estudos! Estados Unidos. O papel de superpotência do mundo capitalista foi assumido pelos Estados Unidos ao término da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Durou até 1991, quando ocorreu a dissolução da ex-União Soviética, e com o passar do tempo, outros países e blocos econômicos cresceram e dividiram o poderio econômico. Após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos financiaram a recuperação da economia de vários países da Europa Ocidental, bem como a do Japão e da Austrália. Passaram também a instalar bases militares nas áreas mais estratégicas do mundo, como Europa Ocidental e Ásia. Com o sucesso da União Europeia, a recuperação e o crescimento do Japão e, mais recentemente, o notável arranque econômico da China, que se abriu para a economia capitalista, o papel de liderança isolada dos Estados Unidos no mundo capitalista deixou de existir. No entanto, é fato que os Estados Unidos ainda são a principal potência militar do mundo, mas no aspecto econômico e até no político, diplomático, não. Isso faz com que o mundo de hoje seja multipolar, ou seja, que existam inúmeros polos ou centros de poder. Todavia, durante a segunda metade do século XX, este país exerceu um domínio efetivo sobre o mundo capitalista, claramente mostrado pela importância do dólar como moeda internacional. Essa é, ainda hoje, a moeda mais importante da economia mundial. Depois de 1945, as multinacionais norte-americanas mantiveram seus elevados investimentos no Canadá e intensificaram de duas maneiras sua presença na América Latina, pela instalação de filiais e pela exportação agrícola. A partir dos anos 1980, passaram a investir na China, que hoje, com a Europa, é o local com mais capital norte-americano. A instalação de filiais em outros países é uma maneira de as empresas conquistarem espaço. A busca por menores custos de produção leva empresas norte-americanas a abrirem filiais na China, Índia e até mesmo no Brasil. O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países. São eles Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios. O que era, no início, apenas uma classificação utilizada por economistas e cientistas políticos para designar um grupo de países com características econômicas em comum, passou a partir de 2006 a ser um mecanismo internacional. Isso porque Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático a essa expressão. Atualmente, o BRICS são os detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando o grupo de países que mais crescem no planeta. Além disso, representam 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Destacam-se também pela abundância de suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-las. Durante a 5ª cúpula do BRICS, em 27 de março de 2013, os países do eixo decidiram pela criação de um banco internacional do grupo, o que desagradou profundamente os Estados Unidos e a Inglaterra, países responsáveis pelo FMI e o Banco Mundial, respectivamente. A decisão sobre o Banco do BRICS ainda não foi oficializada, mas deve se concretizar nos próximos anos. A ideia é fomentar e garantir o desenvolvimento da economia dos países membros do BRICS e de demais nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento.
Outra medida que também não agradou os Estados Unidos e Reino Unido foi a criação de um contingente de reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Tal medida foi tomada com o objetivo de garantir a estabilidade econômica dos 5 países que fazem parte do grupo. Com essas decisões, é possível perceber a importância econômica e política desse grupo, assim como também é possível vislumbrar a emergência de uma rivalidade entre o BRICS, os Estados Unidos e a União Europeia. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. Consultar e pesquisar é muito importante para você ter sucesso nas atividades. Primeira questão: observe o mapa dos Estados Unidos e responda. A. Do ponto de vista da configuração territorial e geopolítica, que fatores contribuíram para o domínio de territórios pelos estadunidenses ao redor do mundo? B. Quais regiões econômicas dos Estados Unidos foram representadas no mapa? 2. Certamente você conhece alguma indústria de origem norte-americana instalada no Brasil, não é mesmo? Responda abaixo. A. Qual é o nome da empresa? B. Em que cidade a fábrica está instalada? C. O que ela produz? Lembrando que várias marcas são americanas: Nike, Coca-Cola, Adidas, né? 3. Observe a charge e responda. Temos aí na charge um globo terrestre, né, com os continentes sendo pintados com a bandeira americana. O que isso pode significar, não é? A influência americana no mundo, da geopolítica americana. Então, a resposta é o seguinte: a pergunta, como a cultura estadunidense está presente no seu dia a dia? Pense na moeda, língua, jogos, músicas, alimentos, entre outros. Então, o que da cultura americana tem chegado até você, né? As roupas que você se veste, o tipo de comida que você consome, a língua inglesa, né, nas músicas, nos filmes, entre outras coisas. 4. A formação dos BRICS trouxe impactos econômicos para os Estados Unidos? Justifique. Então, sim, né, de certa forma, o fortalecimento dos BRICS, né, faz com que esses países sejam mais competitivos no mercado internacional, trazendo sim impactos para os Estados Unidos. 5. Quais as principais causas do crescimento elevado da China na última década? Então você vai, aí, com base nos seus conhecimentos, até das semanas anteriores, o que a China tem feito, né, para ter esse crescimento todo nas últimas décadas. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.